volta! Bem-vindos! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris e espero que estejam todos sempre muito bem. Eu precisei passar um tempinho fora, né? Tô voltando agora com as tiragens dos signos, foi um tempo necessário e antes de continuar eu já quero inclusive fazer uma indicação para vocês, que é a Fabi, que faz um trabalho lindo com mesa radiônica. Gente, esse tempo que eu passei fora, né, ausente aqui do canal, se não fosse a Fabi, se não fosse o trabalho lindo que a Fabi faz, eu não sei nem se eu teria conseguido voltar. Foi um períodozinho bem complicado. Então, assim, uma das coisas que vocês vão encontrar, e eu vou repetir isso já, é o Instagram da Fabi, da Mesa Radiônica. Ela é terapeuta, gente, ela é maravilhosa, ela é um doce de pessoa, tá? Mas eu já falo já mais sobre ela. Não esqueçam de curtir e de comentar os vídeos, que ajuda bastante o canal a crescer, tá? Ainda mais que eu precisei passar esse tempo fora, né? O canal ficou meio parado. Então, quem puder ajudar, deixando seu comentário, deixando o seu like, eu agradeço bastante. Aqui na descrição, aqui embaixo, né? Aqui embaixo do vídeo, na sombra dá pra ver. Aqui embaixo do vídeo, vocês vão encontrar todas as informações, tá, das redes sociais do Harmonize-se. Um link que direciona vocês para o site, onde vocês podem se informar melhor sobre cada tipo de consulta, os valores, a agenda, os métodos de pagamento. Aliás, o pagamento é pelo próprio site, tá? Não se assustem, quem não tem cartão de crédito consegue fazer o pagamento pelo site. Lá tem boleto, tem, enfim, todas as opções necessárias para fazer o agendamento e a confirmação. Vocês vão encontrar também o link que direciona para o WhatsApp de atendimento do Harmonize-se, onde a Bruna vai poder tirar todas as dúvidas, inclusive quem sentir alguma dificuldade de encontrar o que é necessário no site, a Bruna direciona direitinho, dá todo o auxílio, fica tudo certinho para vocês conseguirem fazer direitinho o seu agendamento para sua consulta particular, e fiquem à vontade que a agenda está aberta. Como eu já disse, também vão encontrar o link para o Instagram da Fabi, tá? Se vocês quiserem saber como é que funciona, o que a mesa radiônica pode tratar, tudo isso, todas essas explicações, ela dá para vocês no maior carinho, tá? Ela realmente é um docinho de pessoa. Bora saber de vocês, Câncer? Vamos saber o que junho, quase na metade, né? Ainda reserva. Mas assim, para quem tá recebendo a leitura agora quase na metade do mês, que é de Câncer até o último signo, realmente vai chegar na metade do mês, vocês podem estender um pouquinho a leitura para o começo de julho, tá? Porque eu retorno mais ou menos na mesma época do começo do mês. Vou tentar fazer um pouco mais cedo, um pouco mais nos primeiros dias, mas podem estender um pouquinho essa leitura para o começo de julho. A leitura, como de costume, as 3 linhas. A primeira falando do emocional, dos sentimentos, das relações. A segunda linha falando do financeiro, do profissional. E a última linha, os conselhos da espiritualidade para cada signo. A energia do mês vai ser dada por Osho. E os conselhinhos finais dos anjos
e dos cristais. Gente, ó, minha mão tá muito boba. Se caísse na mesa eu deixava. Mas como ela tá só virando... Vamos lá? Eu tirei 2 cartas de energia para cada signo e para vocês não será diferente. Uma das cartas que virou. Tá vendo como quando é para sair elas saem? Não tem jeito. Então vamos lá. A energia de junho para Câncer é de mudança, tá? Mudanças que vocês não têm como controlar, que não é uma coisa que vocês possam manipular, né, de alguma forma. Né? Eu sei que demorou a palavra para vir na minha cabeça, mas a palavra é realmente essa. É manipular, não vai ter muito como manipular. São mudanças boas, tá? A carta da mudança no tarô de Osho representa a carta da roda da fortuna no tarô tradicional. A carta do mestre, que é o próprio Osho, na verdade não tem representação no tarô tradicional, é uma carta extra, tá? Mas que assim, essas mudanças, vem dizendo o seguinte, essas mudanças trazidas pela roda do destino, né? A gente tanto chama de roda da fortuna, como também chama de roda do destino, vocês não podem manipular, mas de alguma forma vocês vão estar sendo, vão estar no comando da vida de vocês, tá? Independente, isso óbvio, dependendo da maneira que vocês reagirem a essas mudanças. Então, isso já é, além de uma energia, um conselho. Deixem que as mudanças venham, tomem as rédeas da vida de vocês e aprendam, se tornem mestres da própria vida. Tá? Então essa é a energia para junho, para Câncer. Linda energia, tá? Muito bonita mesmo. Até porque a roda da fortuna, ela traz mudanças, mas assim, lembrando que a gente costuma dizer que quando sai a roda da fortuna, os humilhados serão exaltados, né? Então quem está aqui embaixo, quando a roda gira, ela vem aqui para cima e vice-versa, tá? Quem está em cima pode de fato vir para baixo. Mas de qualquer forma, as mudanças trazidas pela roda são sempre mudanças positivas, por mais que elas não aparentem ser positivas num primeiro momento. Entende? Então, por isso que saiu também a energia do mestre. Porque vocês vão precisar ter a calma, a concentração, para poder aceitar essas mudanças, incorporar na vida de vocês essas mudanças, sem perder as rédeas. Tá certo? Vamos tratar do que vem agora. Que é o emocional, o profissional e os conselhos. Vamos lá.
Olha ela aqui de novo, que beleza! Gente, as leituras, na verdade, para todos os signos, têm saído com muitos conselhos sobre sentimentos mais baixos, sobre baixa autoestima. E para vocês não está sendo muito diferente não, tá? Óbvio que isso tem muito a ver com o período que a gente está passando, né? Não está sendo um período fácil para ninguém. Para ninguém. Muita gente passando por muitas dificuldades, né? Não só... E, na verdade, dificuldades de todos os gêneros, de todos os tipos, porque temos aí dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, né? Uma série de coisas. Então, vamos partir para a leitura de vocês, que diz o seguinte... Primeiro, no emocional. Estejam vocês numa relação ou não, tá? Essa primeira abertura, essa primeira interpretação é válida para todos, tá? Se houver casos específicos, aí eu falo mais profundamente, tá certo? Mas, a princípio, o que se vê aqui na parte do emocional, a gente tem 2 de paus, 5 de paus e novamente a roda da fortuna. Tá? Então, essas mudanças, apesar de essa energia valer para todos os assuntos, elas vão estar mais concentradas, as mudanças, no emocional de vocês. Ai, Cris, mas eu vou acabar um relacionamento? Não, gente, não é isso. Teremos mudanças. Tá? E mudança nem sempre significa terminar um e começar outro. Não é bem assim. Então, primeira coisa. A maior parte dos cancerianos vai ter que fazer escolhas. O 2 de paus fala muito sobre dúvidas entre duas pessoas, entre dois caminhos, entre duas opções, enfim. Encaixem na situação de vocês. Não esqueçam que essas leituras todas são coletivas, tá? Então, nem tudo vai encaixar de uma maneira tão certinha. O que são essas escolhas? Para quem está num relacionamento, o relacionamento pode estar passando por certas dificuldades, tá? É um período onde, de maneira geral, não só para câncer, mas para todos os signos, é um período onde muitos relacionamentos kármicos estão passando pelos ajustes. Tem muita gente que está vivendo aí uma montanha-russa, principalmente de sentimentos, né? Isso é angustiante. Não vou dizer que seja ruim. Para muitos nem é, porque a gente às vezes está passando por uma montanha-russa, às vezes até achando legal, achando razoável, ou achando necessário. Então, ruim nem sempre é, mas existem aí problemas a serem resolvidos. Existem escolhas a serem feitas de que caminho seguir. Então, para quem está numa relação, a principal escolha vai ser que caminho seguir. Continuar com a mesma relação que vem vindo aí de tempos, ou renovar essa relação, ou modificar essa relação.
Estou falando de uma nova relação? Não. Estou falando de escolhas sem sair da relação, tá, gente? Vocês vão ter dois caminhos a seguir. Porque acontece o seguinte, vem tendo muita discussão, muita briga, muita gente se metendo para quem está num relacionamento. E isso vem causando angústia, vem causando mal-estar entre vocês. Principalmente em você, canceriano. A roda da fortuna me mostra que para quem está num relacionamento, é exatamente como eu disse, são ajustes que estão sendo feitos. Por isso esse período mais complicado. Muitos casais de todos os signos possíveis e imagináveis estão passando também por isso. Não é à toa que a gente vê aí muita coisa de separação acontecendo. Não estou dizendo que isso vai acontecer para cancerianos e cancerianas. Mas muita gente não tem a paciência de se ajustar e acaba por cortar, né? Estou vendo algum corte? Não, não estou. O que eu estou vendo é vocês tendo que escolher entre continuar brigando, manter a relação do jeito que está, ou transformar essa relação. Fechar um ciclo muito ruim de briga, de confusão, de gente se metendo, para iniciar um novo ciclo. Como é que vai ser esse ciclo? Vai depender única e exclusivamente de vocês. Tá? Para quem não está num relacionamento, sim, não muda muita coisa. Existem escolhas a serem feitas, mas aí sim eu falo que para vocês que não estão num relacionamento, é muito possível que vocês tenham aí, além da escolha entre dois caminhos, esses dois caminhos podem levá-los ou levá-las a pessoas diferentes, a pessoas distintas, né? Completamente opostas uma da outra. Para vocês já não vejo tanta briga, para quem não está num relacionamento já não vejo tanta briga, mas vejo sim interferência externa. Muita gente dando palpite, muita gente querendo cobrar uma decisão de vocês, para quem está sozinho, né? Não se esqueçam que eu estou falando para quem está solteiro, né? Falei para quem está numa relação, estou falando para quem está solteiro. Essas pessoas que estão se metendo podem, de alguma forma, provocar essas mudanças da roda da fortuna. Por que eu estou falando isso? Porque é tanta gente falando na cabeça de vocês, é tanta gente puxando a sardinha para cada caminho diferente, que está deixando vocês completamente confusos, sem saber direito que escolha tomar, que decisão tomar, que aí sim eu falo para vocês que essa mudança vem sozinha. Entendem? Essa mudança aí sim vem sozinha. Não vai assim, a não ser que, como eu disse, vocês tomem as rédeas, tá? Que eliminem essa interferência. Caso não eliminem, as mudanças vão ocorrer do mesmo jeito. Óbvio que não do mesmo jeito igual, né? Não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Perdoem-me, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, as mudanças vão ocorrer de qualquer forma. Só que, se vocês pegarem as rédeas e eliminarem toda essa interferência externa, a decisão passa a ser exclusivamente de vocês. Entenderam? Então a questão para quem está solteiro é eliminar as interferências para poder, silenciando isso, tomar uma decisão mais assertiva que vai trazer mudanças boas, né? Mudanças que podem satisfazer vocês. Tá certo? Vamos falar da parte financeira?
e da profissional. Na parte financeira e profissional, a gente tem o 8 de espadas, a lua e o pajem de copas. O que eu vejo aqui? Mais uma vez, vou falar primeiro de maneira geral. Estejam vocês já trabalhando ou já com um negócio próprio ou não. O medo tem tomado conta. E, gente, não é só de vocês, né? É de uma boa parte da população no mundo. Nem é só aqui, mas é no mundo inteiro. Todo mundo está vibrando esse medo. E o ruim disso é que é um medo generalizado em todos os assuntos. Então, o que acontece? Vocês acabam, de uma certa forma, se sentindo ilhados, como se vocês não tivessem nada que vocês pudessem fazer para melhorar essas situações, o que não é verdade. Não é verdade. Esses medos, esses bloqueios, essa coisa de se achar incapaz, é na cabeça de vocês. A partir do momento que vocês passam a dominar, a tomar rédea, inclusive dos seus pensamentos, as coisas começam a caminhar de uma forma mais lógica, principalmente, né? A lua fala de coisas obscuras, de coisas escondidas, mas a gente também não pode esquecer que a lua é o combustível dos amantes. Então, o que ela pode falar em relação ao profissional e ao financeiro? Antes de qualquer coisa, cuidado com ilusões, cuidado com gastos em relação a coisas que podem ser ilusões para vocês. Não saiam gastando com qualquer coisa assim, como quem não está passando por uma crise. E isso é válido tanto para quem está em condições de sobreviver bem, graças a Deus, como para quem não está, como para quem está buscando as maneiras de sobreviver. Não é uma coisa assim, falar, você que não tem dinheiro, segura, você que tem pode gastar. Não é isso. Todo mundo, todos os cancerianos e cancerianas vão precisar tomar cuidado para não serem enganados, para não serem ludibriados, tá? Principalmente com consumo de coisas ilusórias, de coisas que na verdade não vão trazer nada de necessário para vocês e pode se transformar num problema. Tá certo? Então, assim, fora isso, o que a Lua fala sobre financeiro e profissional? Que vocês devem continuar, para quem tem sonhos, né, que todo mundo deveria ter, porque sonho sempre é o combustível do ser humano. O sonho, quando ele se torna objetivo, a gente acaba alcançando, tá? Então, vocês devem sim continuar sonhando, seja lá com o que for, emprego, negócio próprio, e colocando esses sonhos de uma maneira concreta. Como é que eu posso explicar? Fazer planos, colocar esses sonhos num papel e ir fazendo os planos de como vocês podem chegar nesse sonho. O momento é propício para começar alguma coisa? Pode ser. A gente tem aqui um pajem de copas. A gente tem aqui um início de coisas que podem trazer uma satisfação emocional bem grande para vocês. Então, assim, para quem não tem negócio próprio e não está trabalhando, pensem na possibilidade do que vocês podem fazer de dentro da casa de vocês. O que vocês podem colocar
no mercado que seja necessário para outras pessoas. Falando mais um pouco da Lua, pensem na possibilidade de, não, óbvio que não de maneira ilusória, nem enganando ninguém, mas canceriano tem uma facilidade muito grande de vender sonhos, de trazer felicidade para outras pessoas. Câncer é um signo muito familiar, que se preocupa muito com o bem-estar de quem está em volta. Então, essa preocupação, esse cuidado, esse zelo que a grande maioria dos cancerianos tem, pode se tornar, sim, um negócio. Vender sonhos para outras pessoas, fazer com que outras pessoas comecem a caminhar na realização dos próprios sonhos. Isso não deixa de ser um serviço. Pensem em quantos treinadores, em quantos coachings a gente tem disponíveis aí. Ah, mas eu vou ser só mais um? Não, não necessariamente. Não precisa ser só mais um. Então, no frigir dos ovos, o que aqui a linha do financeiro e profissional está querendo trazer para vocês de orientação é que, antes de qualquer coisa, se desbloqueiem, continuem sonhando com aquilo que vocês desejam e procurem, de uma certa forma, olhar para os sonhos de vocês, procurando o caminho para realizá-los. Deu para entender? Tratem disso, principalmente num momento como o que a gente está passando, como uma oportunidade. Usando a criatividade, trazendo para fora essa coisa do zelo, do cuidado, essa coisa tão familiar de Câncer, trazendo isso com criatividade. Como vocês podem levar isso para outras pessoas, de maneira que isso se torne uma fonte de renda. Tá certo? Para quem está procurando emprego, o bloqueio ainda está valendo, tá? É uma necessidade de desbloquear, de tirar esses pensamentos mais pesados da cabeça. Tirando a parte que eu falei, a parte obscura da Lua. Porque, gente, assim, todas as cartas do tarot têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim, tá? Então, como eu venho falando de outras vezes, a Lua é a carta central da mesa, tá? Independente dela estar numa linha de um assunto específico. E a Lua fala muito de sonhos. Também fala de ilusões, mas fala muito de sonhos. Então, é um momento em que, aonde vocês colocarem o sonho de vocês, aquilo que vocês desejam, a área em que vocês desejam trabalhar, essas coisas todas, tem que ficar muito visível, não pode ficar obscuro. Vocês têm que demonstrar todo o amor que vocês têm pela atividade que vocês pretendem fazer. Isso vai ser primordial para quem está procurando emprego, para se destacar. Então, façam o possível para... eu sei que é complicado, né? Muitas vezes a gente aceita determinadas coisas por pura necessidade, mas mesmo que isso aconteça, mesmo que vocês entrem numa área que não é exatamente a que vocês querem, ainda façam disso um trampolim. Façam disso um caminho para chegar aonde vocês sonham. E façam tudo, ainda que não seja aquilo que vocês querem, façam com amor. Entenderam?
Eu espero que sim. Qualquer coisa, gente, também, qualquer dúvida, deixem nos comentários que, por mais que eu demore um pouquinho, eu vendo que tem dúvida, eu dou um jeitinho de responder, tá? Vamos aos conselhos. Nos conselhos a gente tem o Cavaleiro de Ouros, o Pajem de Espadas e o 5 de Espadas. Como eu já disse em relação ao profissional, e aqui a gente vai falar de todas as áreas da vida, porque são conselhos gerais, né? O Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro que dá um passinho de cada vez. Na calma, na tranquilidade, porque ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe que ele vai chegar. Independente de ter obstáculo, independente de ter problemas, pode demorar, mas ele vai chegar. Então, qual é o conselho aqui? Não parem, não estagnem, continuem caminhando. Por menor que vocês achem que é o passo que vocês estão dando, por menor que seja o passo, continua dando os passinhos, um de cada vez. O Pajem de Espadas é aquele que observa tudo à sua volta. É aquele que quando se interessa por alguma coisa, vai, ou por alguém, né? Aí não tanto faz se é alguma coisa ou se é alguém, vai atrás de todas as informações que ele tiver acesso, muitas vezes até a que ele não tem. Então, o que é o conselho do Pajem de Espadas? Observem, se informem, tenham todas as informações possíveis nas mãos e continuem caminhando um passinho de cada vez. O 5 de Espadas, e por isso que eu comecei a leitura falando que em todos os signos saíram conselhos falando sobre a questão de sentimentos de uma vibração mais baixa. O 5 de Espadas ele fala do medo da derrota. Quando ele aparece num conselho, principalmente diante de um pajem e de um cavaleiro que continua a sua caminhada independente de qualquer coisa, no passinho do elefantinho, como a gente fala, o 5 de Espadas, nesse caso, ele vem avisando que não é para ter medo. Não tenham medo de derrota. Não alcançar um sonho, na grande maioria das vezes, só significa não ter alcançado ainda. Quando a pessoa pensa assim, eu tentei de tudo. Não é melhor ter esse pensamento? Falar, eu tentei tudo que eu podia. Não vou tentar mais, porque eu mudei de sonho. Eu mudei de objetivo. Mudar de objetivo não é derrota. Mudar de objetivo é ajustar o caminho de acordo com as possibilidades que aparecem. Então não tenham medo de derrota. Enxerguem coisas que vocês deixam para trás como aprendizado, principalmente. Não tem necessidade de enxergar como derrota. Vou dar um outro exemplo. Mas eu gosto tanto do fulano ou da fulana, mas não tem jeito, não dá certo, não consigo chegar perto. Isso não é uma derrota. Aliás, para falar bem da verdade, na grande maioria das vezes, quando a gente não consegue realmente se aproximar de determinadas pessoas, na grande maioria das vezes é proteção, tá, gente? Proteção de anjo da guarda, proteção de Deus, proteção de quem quer que vocês acreditem. Então, não tenham medo de derrota. Esse é o maior conselho que saiu aqui nessa linha para Câncer. Esqueçam o medo de derrota, se libertem. Aliás, se libertem de todos os medos. O medo paralisa. E aí vem a estagnação.
Não esqueçam que vocês saíram com um cavaleiro de ouros, dizendo que é para vocês continuarem o caminho, por menor que seja o passo. Tá? Vamos ao conselhinho dos anjos? Vamos ver o que os anjos têm a dizer para cancerianos e cancerianas. A turquesa e a sugilita. São duas pedras que quem conhece, quem estiver por perto, pode usar, tá? Vamos lá. A turquesa fala sobre caminho espiritual. Deixa eu ver se eu consigo aproximar o suficiente. Sem reflexo, né, dona Coisinha? A turquesa fala sobre caminho espiritual. E fala o seguinte. Suas verdadeiras crenças estão se tornando claras para você. E isso te motiva a fazer as mudanças de vida necessárias. Percebem como o que eu falei para vocês no começo? Que as mudanças vêm, são inevitáveis, vocês não vão conseguir manipular, mas elas são necessárias e vocês podem sim continuar tendo o comando da vida de vocês. E vocês não vão acreditar no segundo conselho dos anjos. Gente, muito linda a leitura de vocês. Tome posse do seu poder divino. Substitua a codependência de pessoas que querem agradar o tempo inteiro por assertividade e empoderamento. Tomem as rédeas da vida de vocês. Não deixem as interferências tomarem conta dessas mudanças. Gente, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Linda leitura. Realmente, muito... As cartas conversaram bastante aqui. Bastante mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar like, comentários, de compartilhar. Compartilhar o vídeo também ajuda bastante. E... eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos. Que junho seja... metade de junho e começo de julho seja lindo para vocês. Que vocês consigam fazer essas escolhas de maneira bem assertiva. Tá bom? Um beijo a todos. Até o próximo vídeo.